Olá mais uma vez, videoaula 24, matemática de novo, geometria espacial, corpos redondos ainda. Dessa vez o nosso assunto serão os cones. Eu sou o professor Eduardo de Lung, obrigado por assistir a minha aula, vamos em frente. Muito bem, continuamos então com corpos redondos e agora são os cones. A gente vê muitos objetos como esse, dessa forma, é verdade. Os cones são formas comuns do dia a dia. Esses, por exemplo. Exatamente, ele parece mais com pirâmide. Na verdade, poderíamos dizer que o cone é a pirâmide do cilindro, assim como a pirâmide que a gente viu anteriormente é a figura relativa ao prisma, né? Então vamos ver na lousa. Gente, essas medidas que estão aparecendo, G, H e R, são geratriz, altura e raio da base. O cone é uma figura que tem um único vértice em cima, sua base é circular e a gente tem uma forma diferente da anterior. Se o cone for de base circular, ele é chamado de regular. Quando esse vértice está exatamente sobre o centro da base, ele é chamado de reto. Então, um cone regular reto, a base é um círculo, logo a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Podemos dizer que g ao quadrado igual a r ao quadrado mais h ao quadrado? Sim, pelo teorema de Pitágoras, exatamente. E também podemos dizer que o volume do cone segue o mesmo processo que o volume da pirâmide. V, volume, é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área lateral e a área total. Importante que esse é um pouco diferente. A gente vai ver logo em seguida. Então, observem que a figura que representa a lateral de um cone é um setor circular. Como que é esse setor circular, professor? Ele é assim, ó, planificado, a parte da base é um círculo e esse setor circular é o que forma a sua lateral. As medidas, vocês estão vendo que é G, que é o raio daquele setor circular, e Rzinho, que é o raio da base. O comprimento daquela parte do setor circular, desta parte aqui, ó, comprimento aqui, ele é exatamente o mesmo daqui, né? É idêntico, né? É a mesma coisa. Então, a gente pode deduzir que as medidas são as mesmas. Agora vejam isso, a relação entre um círculo completo e um setor circular. Um círculo completo e um setor circular. O comprimento do círculo completo é 2π vezes g. G, nesse caso, é o raio. O comprimento do setor é L. A área do círculo π vezes g ao quadrado e a área do setor AS, a área do setor. Vamos fazer a razão de proporção. 2π vezes g sobre π vezes g ao quadrado. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, gente, olha, é isso aqui, comprimento dividido pela área. Comprimento dividido pela área, tá certo? Veja, se você cancela o π em cima e embaixo, divide g por g ao quadrado, em cima dá 1 e embaixo dá só g. Então fica desse jeito, 2 sobre g, L sobre a área do setor. A área do setor, então, é L vezes G sobre 2. Agora vamos lembrar que nosso cone tem uma base cujo perímetro é igual ao lado do setor circular. L igual a 2πr, exatamente. Se L é 2πr, L é 2πr, que é esse L aqui, ó, que foi substituído aqui. Tá certo?
Então ficou 2πrg dividido por 2. Cancelamos o 2 de cima e o 2 de baixo. O que sobrou é a fórmula da área do setor circular do lateral do cone. π vezes r vezes g. Essa vai ser a fórmula da lateral do cone? Sim. Vamos ver nos próximos slides as fórmulas para áreas e volume. Ok. Então, agora vamos apresentar as fórmulas. A área da base. π vezes o raio ao quadrado para um setor, para um cone cuja base seja um círculo. Área lateral. π vezes o raio vezes geratriz. Área total. Soma da área da base mais a área lateral. Volume, área da base vezes altura sobre 3. O volume do cone tem a fórmula igual das pirâmides? Exatamente, já falamos isso agora há pouco. Isso mesmo. Agora nós vamos ver um exemplo numérico para a gente fixar e encerrar a aula. Aqui está um problema para resolvermos. Vamos calcular a área total e o volume de um cone regular reto, cujas medidas são diâmetro da base 10 e altura 12. De novo, usar π valendo 3 é para facilitar na hora de fazer o cálculo. Primeiro raio da base, que é a metade do diâmetro. Os alunos aqui estão espertos, ó. Metade do diâmetro, 10 de diâmetro, 5 de raio. Se a base é um círculo, a área é calculada pela fórmula. Área da base, π vezes raio ao quadrado, exatamente. E a área lateral é π vezes o raio vezes g. Exato. Vamos calcular o valor da geratriz. G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Se o R é 5 e o H é 12, fazendo o cálculo, a raiz de 169 é 13. Então, G é 13. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado, 75. A área lateral, πrg, 3 vezes 5 vezes 12, 180. A área total, então, é a soma de 75 mais 180, 255. Por último, o volume. Área da base vezes altura, dividido por 3. Área da base 75, altura 12, dividido por 3. 540 dividido por 3, 180. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Nos vemos na próxima. Isso aí. Até a próxima, então.